Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente ao vivo ou depois na gravação. Mais um webinar da StepU, hoje falando sobre os desafios e oportunidades da gestão de pessoas na área da saúde. Antes de iniciarmos, eu não posso deixar de comentar que hoje estaria aqui em meu lugar a Lorena Lacerda, sócia fundadora e minha prima, mas por razões mais fortes, infelizmente, ela não pôde estar presente. Então, eu, Carlos Lacerda, CEO e sócio fundador da StepU, estou aqui tocando esse webinar junto com duas craques de RH que certamente têm muito a contribuir conosco. A primeira é Marli Vidal, nossa convidada, diretora administrativa e de pessoas na SEIB Medicina, empresa listada no ranking das melhores empresas para se trabalhar na América Latina. Ela também é diretora da BRH Brasil, presidente do Comitê de Gestão de Pessoas da Anshan do Distrito Federal, coach pelo IBC. Marli foi premiada em primeiro lugar na categoria profissional pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Distrito Federal, em 2003 e 2005, pelo trabalho realizado na área de gestão de pessoas. Foi também destaque RH 2006 na categoria profissional de destaque nacional, promovido pela revista Gestão e RH de São Paulo. E em 2011 recebeu o prêmio RH mais admirado do Brasil, categoria feminino, promovida pela revista Gestão e RH. Em 2012 recebeu o prêmio RH do ano por serviços de saúde, pela editora Abril, Você é RH, e RH mais admirado do Centro-Oeste, pela revista Gestão e RH. Como se não bastasse tudo isso, Marli também expressa sua generosidade sendo uma mentora voluntária no projeto Nós por Elas. Inclusive, depois, quero saber dela mais detalhes de como é esse projeto. Para participar com a gente nesse bate-papo, nesse formato de mesa redonda, nós convidamos também Karina Iso, que é instrutora do programa Alta Performance na StepU, administradora pela FAAP, com especialização em sistemas organizacionais, pós-graduada em recursos humanos, também pela FAAP, formação em coaching pela Integrated Coaching Institute, especializada em Life Coaching, Coach Executivo e Carreira, certificada em MBTI, STEP 1 e 2 pelo Instituto Filippelli, certificada internacionalmente em Principles of Graphic Facilitation pela The Grove Consultants International de São Francisco, na Califórnia, e atua há 35 anos no mercado, desenvolvendo equipes para o alto desempenho em franquias, empresas, assim como atua como consultor organizacional, coach executivos e knowledge recorder. É sócia fundadora da ISO Consult Group, onde direciona sua experiência e foco no desenvolvimento de pessoas, em gestão de pessoas, gestão estratégica, apresentações executivas, franchising, venda estratégica e empreendedorismo. Então, como vocês estão vendo, a gente está com um time hoje de peso aqui, e antes de qualquer coisa, eu quero agradecer demais a Marli e a Karina pela presença de vocês. Eu que agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui, Carlos. Prazer, Karina, estar com você aqui nesse momento também. Também, Marli, obrigada, e obrigada, Carlos, pelo convite. Um prazer. Marli, para a gente começar, é claro que quando a gente fala de saúde nos tempos atuais, esse certamente é um dos temas, ou um dos setores mais relevantes no dia a dia, não só de quem atua na área de saúde propriamente dito, mas como de qualquer pessoa que hoje está vivendo nesse contexto tão preocupante da pandemia. A despeito da pandemia, a gente sabe que o setor de medicina diagnóstica é um setor que vem crescendo a um ritmo muito acelerado há algum tempo. Dados, inclusive, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra que entre 2015 e 2030 há até uma expectativa de dobrar de tamanho esse setor, né? Isso graças à evolução da tecnologia, expansão de mercado e também um acesso cada vez maior das pessoas, das famílias, né, à medicina diagnóstica. Um crescimento tão grande como esse, eu imagino que traga um impacto muito grande para quem atua no setor, né? Então, eu te pergunto, como é que o RH hoje está se preparando para esse crescimento tão substancial? Ou, vamos inverter a pergunta, como um crescimento tão grande impacta no dia a dia de gestão de pessoas, de liderança, de RH? Bem, eu vivi muito bem isso aqui no SEIB, né? Já faço parte da empresa há 30 anos, então o SEIB é uma empresa fundada em Brasília por 2 mulheres, mas que hoje está presente em 12 estados, né? E só para a gente contextualizar, trazendo um pouco aí da linha do tempo, em 2009, eu estou falando aí de poucos anos atrás, nós tínhamos 600 funcionários e hoje nós temos 5.700, né? Então, assim, como que uma empresa dentro de um crescimento acelerado se mantém exatamente, como você mesmo falou, entre as melhores empresas para se trabalhar, né? E como que o RH se prepara para isso?
Então, primeiro, o que eu trago para vocês, que é super importante, é que o SEIB sempre colocou as pessoas no centro da estratégia corporativa. E quando você tem as pessoas no centro da estratégia, né, e aí, claro, que toda a política de crescimento está alinhado exatamente com a gestão de pessoas. Então, dentro do processo de crescimento, que seja de fusão e aquisição, uma das premissas é como manter o crescimento sem perder a essência, porque o SEIB tem na sua essência a sua cultura humanizada, né? E ela traz dentro do seu propósito inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, o grande desafio do crescimento é como que eu cresço sem perder a essência daquilo que é realmente a marca forte da organização. E claro que no processo de aquisição, né, você tem um grande desafio, porque para vocês que são de RH e sabem que quando você vai montar um time, você tem todo o requisito e você vai nessa busca. Quando você está em um processo de fusão e aquisição, você ganha um time de presente. E o grande desafio é como colocar esse time que você ganha hoje de presente alinhado a esses objetivos, que é exatamente o direcionador da organização. E claro que existem pilares importantes para isso, né? Quando você coloca as pessoas no centro da estratégia, você trabalha com os pilares que eu diria que é a transparência, o respeito e a confiança. Então, quando você tem estratégias bem definidas e uma cultura organizacional baseada na transparência e no respeito, você consegue realmente conquistar as pessoas. Porque quando a gente fala de RH estratégico, a nossa missão é como manter um time engajado, né? E como que as pessoas, cada dia, têm um senso de pertencimento nessa organização. Então, esse é o grande desafio para nós do RH, né? E dentro de um processo de crescimento acelerado, eu diria que essas são as premissas básicas para que a gente possa ter exatamente políticas que garantam aí que as pessoas estejam cada dia vivendo o seu propósito nessa organização. E aí eu fiquei curiosa para perguntar também para a Marli, né, que você falou da cultura organizacional e tudo mais, e a gente não pode deixar de falar do processo da pandemia, né? Então, vou resgatar um pouco esse ano que passou. O SEIB tinha algumas estratégias, e aí eu tenho, né, várias estratégias, e eu quero que você traga isso, né, sobre a sua visão de RH. Quais eram as estratégias que já estavam traçadas? O que é que mudou nesse meio do caminho que se alinhou com a cultura da organização? Como é que a cultura e a estratégia andaram juntas? São duas coisas importantes, Karina, porque, na realidade, o que nós vivenciamos, primeiro, como um serviço essencial, né? Enquanto todos os outros serviços, muitas vezes, tiveram que ficar home, essa empresa ela teve que ficar exatamente atendendo esse cliente. E, claro, que também o comportamento desse cliente mudou. O cliente que ia até a tua unidade, ele passou a esperar esse serviço domiciliar. O nosso colaborador passou também aí na casa desse cliente. E claro que dentro das estratégias, né, como, por exemplo, o call center foi onde aumentou muito a nossa demanda, né, porque o cliente passou a solicitar esse serviço. Nós tivemos que buscar novas estratégias, né, a partir da tecnologia, né, como serviço online, no sentido de cadastro, para facilitar. Mas para que você tenha velocidade para atender essa nova demanda, né? Porque, na realidade, todos nós estávamos vivendo um cenário de medo, de incerteza, sem saber o que ia acontecer amanhã. E, ao mesmo tempo, com toda a estratégia de atender o cliente, você tinha um fato super importante, que quando você coloca que as pessoas estão no centro da estratégia, o cuidado com esse colaborador foi super importante. Então, seguir os protocolos de segurança, né, para que realmente essas estratégias também, porque não é a estratégia apenas do negócio, as pessoas também, como que a gente tem o alinhamento das pessoas e a estratégia do negócio. E só para a gente fechar um pouco, que nós percebemos que o direcionamento das estratégias, tivemos mais facilidade porque as pessoas realmente estão engajadas com a organização. Então, o SEIB, há 13 anos, né, há 14 anos, estamos entre as 10 melhores empresas para trabalhar no Brasil. E isso, para nós, é super importante. Eu estou falando de clima organizacional, né? E aí eu não estou falando de clima organizacional de um ano, eu estou falando de um cenário consolidado que faz parte da nossa missão, né? Como manter um clima onde as pessoas realmente têm um senso de propósito, seu trabalho tem um significado, e ele entende que mesmo em um cenário que a gente não sabe se vai pegar a doença, o que é que vai acontecer, como eu tenho uma missão exatamente de ali atender esse cliente. Então, claro que
todas as estratégias que tivemos que montar, né, ou até mesmo de afastar profissionais, ou então, no dia que deparamos, tivemos que colocar 1.800 pessoas, por exemplo, com férias compulsórias, né, e de repente começar a trazer essas pessoas, ou seja, foram várias estratégias, mas que as pessoas têm um ponto que foi importante: confia na empresa. E se você confia nessa empresa, a estratégia ela é absorvida e você consegue direcionar esse time. Claro que eu diria para vocês também que tem um pilar importante, que é a liderança. Essa liderança é uma figura-chave, exatamente para que você mantenha o time alinhado. Porque quando a gente pensa na crise, uma das coisas que nós montamos, mesmo tendo todo o desenho do planejamento estratégico, e de repente você teve que lidar com um cenário de curto prazo o tempo inteiro, o que é que vai acontecer amanhã? Muitos de nós tivemos que nos deparar com protocolos que de manhã era uma coisa, meio-dia era outra, e de tarde era outra, ou seja, a comunicação, a dinâmica, como dizer o seguinte, direcionar todo o time, porque, como eu falei para vocês, nós estamos em 12 estados. Muitas vezes a pandemia, em momentos diferentes, nós tivemos estados que entraram em colapso primeiro, como direcionar isso? Então, quando você tem uma liderança alinhada, isso facilitou o processo decisório. Então, nós montamos um comitê de crise, né? De imediato nós instituímos um comitê de crise e nós tivemos algumas áreas chaves. Primeiro, pessoas, né? O RH presente nesse comitê. Financeiro, porque a gente sabia que estava lidando exatamente também como o RH não poderia tomar uma decisão que o financeiro não estivesse alinhado e nem que o negócio estivesse alinhado. A diretoria da operação técnica também dentro desse comitê, a relação com o mercado e a comunicação, né? Então, isso foi exatamente os pilares que foram definidos como um comitê, e a partir daí, o que nós entendíamos? Que tudo precisava ser registrado, porque era um novo aprendizado para todos nós, né? Porque muito mais do que passar pela crise, é o que eu estou aprendendo na crise, porque nós sabíamos que com certeza sairíamos mais forte. E qual que seria o aprendizado? Tanto é que esse comitê de crise, ele depois se tornou um comitê de transformação. E aí vocês já perguntaram, né, Marli, o que mudou? No meio, vamos pensar assim, nós começamos isso no meio de março, quando nós chegamos no meio de agosto, a gente falou o seguinte, olha, o que nós precisamos de ter de registro é não só ficar vivendo na crise, mas como que nós vamos nos transformar. E aí nós começamos a criar a nova jornada do colaborador. Porque esse colaborador passou, muitas vezes, a trabalhar home office, né? O colaborador passou a ter uma rotina diferente. E na realidade, até as novas formas de trabalho também foram modificadas, né? Tanto é que quando nós chegamos no final de 2020, já desenhando o planejamento para 2021, nós já estávamos com a nova jornada do colaborador sendo toda desenhada a partir exatamente de escuta, de todos os registros, de todas as mudanças. Então, na realidade, eu acho que todos nós, como RH, não só viver a crise, mas o que aprendemos com ela. Agora, um dos grandes aprendizados também, o quanto que é importante uma liderança alinhada e uma liderança que realmente estabelece uma relação de confiança com o colaborador. Você consegue dar velocidade, alinhamento no processo decisório e velocidade na execução das estratégias, né? Então, vocês me perguntaram o que teve no planejamento. Por exemplo, eu tinha uma estratégia que era para o ano seguinte, que era, por exemplo, o atendimento em drive para o cliente, e nós conseguimos executar uma estratégia em 10 dias, né? Ou seja, você só consegue isso se você tiver realmente um time alinhado, um processo decisório também, onde essa liderança está alinhada, né? E a equipe engajada com aquilo que a empresa está propondo. Então, eu diria que essa relação de confiança e um processo alinhado facilita tudo de execução na estratégia na organização. Marli, é interessante porque esse componente, né, a imprevisibilidade que se impôs por conta de uma pandemia sem precedente, né, sobretudo com esse nível de complexidade que a gente tem enfrentado, fez com que estratégias também fossem jogadas de canto, né? Porque muitas vezes nós tínhamos estratégias ou FCAs, né, ou resoluções, pontos de solução, que já estavam amparados em determinados fatos previstos.
E, de repente, a gente se vê num cenário sem antecedentes, né? Então, você vê, né, você colocou 2 pontos que me chamam muito a atenção. A solidez da liderança e a solidez da confiança dos colaboradores. Então, mesmo a imprevisibilidade do cenário, ainda assim consegue ser equacionada ou reduzida com essa solidez que é percebida pelos colaboradores, né? Sim. E claro que tem um fator importante que é a comunicação. Você precisa ter uma boa comunicação, uma comunicação que perpetua, né? Que transite de ponta a ponta na organização. Né? Ela não pode ter ruptura, porque quando você está falando principalmente de um cenário de incerteza, de andar de farol baixo o tempo inteiro, é você acordar amanhã e você não sabe o que vai acontecer. Né? E só que você tem aí 5.700 pessoas para alinhar, né? E aí não é só em questão de RH, como também na área de suprimentos, né? Você se deparou com um cenário de crise no mercado, né? Então, assim, foi um grande desafio, mas um desafio que você olha, né? E diz o seguinte, opa, o que nós vamos fazer com isso? O que nós estamos aprendendo para que realmente a gente possa cada vez caminhar, né, e aos poucos ir desbravando esse cenário de incerteza. Né? Não foi fácil, mas o líder também precisa ter coragem, né? Eu diria que em muitos momentos são processos decisórios difíceis. Nós tivemos, por exemplo, um cenário de decidir entrar no programa Não Demita, né? Mesmo em um cenário difícil financeiro, porque nós tivemos mais ou menos 50% a 60% das nossas unidades fechadas depois que nós voltamos, então, assim, como também, né, enfrentar esse cenário e, ao mesmo tempo, levando confiança para o colaborador. Olha, a empresa está no processo Não Demita até passar a pandemia, porque é importante que vocês estejam engajando. Então, assim, também é necessário ter coragem para tomar muitas decisões, né? Então, assim, esse foi um aprendizado, jamais vamos viver um aprendizado tão acelerado igual vivemos nesse cenário da pandemia, né? Mas também eu diria que na agenda dessa liderança teve um componente importante que é exatamente como lidar com a saúde mental, né? O equilíbrio emocional, fundamental também para você lidar exatamente com todas essas dificuldades, porque foi um cenário, hoje quando a gente faz uma retrospectiva que vai na linha do tempo, né? Você olha para cada indivíduo para entender quais foram as decisões tomadas, porque você mesmo em um contexto, dessa forma você olhava para cada um e entendia, né? Como que nós vamos nos comportar? O cuidado era muito importante. E mesmo aquele que estava home porque os filhos não tinham que ir para a escola, né? Há férias compulsórias que não eram férias planejadas, eram as férias que você tinha que ficar, muitas vezes, em um espaço aprendendo a lidar também com um universo muito novo, que era a família toda dentro de casa. Então, o RH também se preocupou muito de acompanhamento psicológico para todas as pessoas. Nós também tivemos que nos deparar com pessoas que perderam entes queridos, né? Como também acolher essas pessoas. O cenário mais drástico, né? Mais drástico, então nós tivemos todo um acompanhamento, além dos protocolos de segurança, nós também tivemos que estender para o cuidado com o colaborador, com o seu familiar, porque nós tivemos realmente pessoas que perderam entes queridos, né? Então, assim, como que o RH estava atuando? O cuidado emocional, importante, já fazia parte do nosso planejamento, mas eu confesso que esse foi o mais potencializado agora dentro do cenário da pandemia. Legal, Maria. A Maria estava falando e eu estava me remetendo assim, você trouxe assim que novos aprendizados, e aí me vieram algumas curiosidades aqui, né? Como é que o líder, então, como é que foi trabalhado a questão do líder? Porque tem líder que, num cenário comum... Nós estávamos aqui presentes, isso também tem uma comunicação, né? Tem uma simbologia para aquele time, né? Se eu estou com medo, eu fico home, mas você vai para a linha de frente. Né? Então, como que a gente faz essa comunicação pelo exemplo? Então, assim, essas foram características que foram, inclusive, reconhecidas depois pelo próprio colaborador. Nós estamos aqui, né? Se precisa de pessoas para atender no call center, qual que é o problema de você ser diretor, gerente, coordenador? Nesse momento, nós somos do time SABE. Nesse momento, o menos importante é qual é a sua posição, né? É você ser um profissional que está disponível. Você só consegue isso se realmente as pessoas têm essa conexão com a organização.
Então, trazendo assim, eu diria para você que a adaptabilidade, nós tivemos que nos adaptar a esse cenário, e claro que se você tem uma cultura flexível, uma cultura de conexão com as pessoas, isso facilita, né? Se você chegar hoje, eu preciso de mais pessoas para trabalhar em determinada área, você consegue realmente realocar esses profissionais, porque naquele momento ele está disponível para a organização e não para aquela posição. Ah, não, eu sou líder, não posso ir para esse operacional. Nós todos somos operacionais, liderança, então essa conexão é importante. E isso tem a ver com a cultura, né? Então, assim, os soft skills que nós percebemos é exatamente essa, a pessoa que tem a capacidade de ser resiliente, a adaptabilidade, a empatia, né? Porque você perguntou, mas ali como desenvolver uma liderança assim? A capacidade que a gente tem que desenvolver o líder, porque o papel do líder ele tem que descer em cascata, né? Ou seja, para que você chegue até a ponta, toda liderança tem que fazer bem o seu papel. Ou seja, então, não é o RH assumindo o papel da liderança, mas toda liderança é um RH. E como que você prepara a sua liderança para que ele realmente tenha um cuidado com aquele colaborador, por exemplo, que ficou afastado porque, às vezes, na família, alguém está com Covid e ele precisa seguir o protocolo de ficar afastado ali naquela quarentena. Como é que eu acolho? Como é que eu acompanho? Então, isso foi muito pessoal, muito individualizado, onde o RH, a medicina do trabalho estava muito presente, né? Mas, por outro lado, essa liderança também, nesse momento importante, não era a estratégia corporativa, mas era o cuidado com aquele indivíduo, né? E isso realmente nós temos como prática de disseminar a 100% da nossa liderança. É interessante, Marli, porque te escutando, eu vejo que há uma característica comum a todas as empresas que estão conseguindo enfrentar esse desafio da pandemia com sucesso, que é essa preocupação com as pessoas e essa preocupação com a saúde mental das pessoas. A gente tem conversado aqui, tanto em webinários, como em lives, como em outros eventos que a gente promove, diretores de RH, executivos da área de RH, de gestão de pessoas, e que sempre colocam isso como o grande elemento que está por trás ao enfrentamento desse momento tão delicado. Então, não só preocupações, vamos dizer, com a segurança da saúde do colaborador, com as condições sanitárias exigidas por força da lei ou por sensatez, mas principalmente essa questão de preocupação com a saúde mental, o quanto esse colaborador se sente fortalecido para enfrentar esse cenário, o que ele precisa fortalecer, o que ele precisa se desenvolver para, junto com a empresa, enfrentar isso. Porque, no fim do dia, empresas são pessoas, empresa não é parede que enfrenta os problemas. É isso aí. Nós tivemos a preocupação, sabe, Carlos? E aí eu acho que é nessa hora que tem a atuação do RH, né? Como, por exemplo, quais práticas, que ferramentas nós fomos buscar para auxiliar essa liderança e essas pessoas nesse momento que exatamente precisavam de uma atenção, Como, por exemplo, quais os cuidados do colaborador que pela primeira vez está experimentando home office, Como lidar exatamente com essa atividade? Como lidar exatamente com o homeschooling, que é exatamente aquele que estava com um monte de criança, uma realidade que não era dela e que de alguma forma poderia afetar psicologicamente. Como que também tivemos a preocupação, nós temos todo um investimento em qualidade de vida, e nós temos academia na empresa, e nessa época toda essa estrutura foi fechada, nós tivemos a preocupação como manter a família fazendo, nem que seja dentro de casa, atividade física. Então, nós patrocinamos muitas lives, trouxemos também a questão financeira, como essas pessoas vão, porque muitos também esposos ou companheiros perderam seus empregos, como lidar com a vida financeira. Então, de alguma forma, nós também mapeamos alguns pontos importantes para poder auxiliar essas pessoas que estavam fora desse contexto. De alguma forma, o RH precisa olhar para o indivíduo, eu diria, de uma forma holística, 360. Não é só o trabalho, mas como que eu lido também com o cuidado emocional. Então, nós tivemos todo um cuidado em todas essas questões de fazer todo um acompanhamento nesse período de pandemia para 100% dos colaboradores. Hoje, dentro da nossa área de RH, nós temos uma área de bem-estar,
voltado totalmente para a qualidade de vida, onde tem programas o tempo inteiro baseado nos indicadores que estratificamos, né? Que seja por afastamento, que seja acompanhamento médico. Nós temos aqui dentro da nossa matriz um atendimento, né, de medicina do trabalho. Nós disponibilizamos nível Brasil um atendimento online para qualquer pessoa que quisesse buscar um médico, ou seja, as pessoas se depararam também com medo, né? Com pânico. Então, como ajudar? E aí, é nessa hora que a gente traz exatamente para a agenda da liderança, né? E que aí tem o papel do RH, é o cuidado com a saúde mental. E não foi só na época da pandemia. Esse é um tema que nós vamos lidar pós-pandemia, né? E eu diria que esse é um tema que precisa estar presente no planejamento de 2021, 2022, ou seja, não pode ser algo dizer assim, não, isso só foi no momento da pandemia, não. Pandemia, pós-pandemia, esse é um assunto que antes ele talvez viesse muito tímido para as agendas do RH. Só que agora o que o RH percebeu e que precisa estar muito presente, que as empresas que já têm esse cuidado, claro que ela já tinha mais uma expertise, né? Mas não tenha dúvida de que esse é um tema que fará presente, porque a saúde emocional será fundamental exatamente no dia a dia agora de todo o profissional, porque aí a gente está lidando com um indivíduo, né? E a gente não vai olhar e dizer assim, não serve mais, não é isso. Como que verdadeiramente, quando você fala que coloca, né, as pessoas no centro da sua estratégia, o que eu tenho para contribuir com esse profissional e a saúde, as emoções aí, tem tudo exatamente para que a gente tenha esse cuidado agora na agenda de RH e de liderança. E você falou uma coisa bem interessante, assim, antes as coisas já estavam caminhando um pouco nesse ritmo, né? A gente via muito nas empresas, lidei com muitas pessoas que tinham síndrome do pânico, tinham alguma questão, mas que não era muito divulgado, né? Então, um pouco abafado, né, nas empresas. E aí as coisas foram se tornando mais frequentes. E agora com a questão da pandemia, então as pessoas começaram a olhar um pouco mais, né, eu acho que bastante mais, né, para esse lado emocional, que antes era um lado mais assim contido, vamos dizer assim, né? Então agora as pessoas estão falando mais sobre isso, e falar sobre isso é super importante. Então, elas estão se consolidando mais, estão acreditando que o ser humano tem emoções, né? E que cada um tem um limite para uma carga, né? Então, assim, você tem uma carga limitada que você consegue lidar. E, com a ajuda de outras pessoas, você consegue subir um pouquinho mais o nível de tudo que você tem que lidar. E aí me vem uma questão de como é que a gente, nesse ano aí que passou e daqui para frente, né, Marli, você está falando, poxa, daqui para frente esse vai ser um assunto de pauta, um assunto de peso, um assunto considerado. Então, eu creio que foi um momento emocional para o colaborador, para a jornada dele, um momento emocional para a liderança, um momento emocional também para o cliente, enfim, para o mundo inteiro. E como é que você vê, assim, você trouxe várias coisas, assim, do homeschooling, né? Como é que a pessoa ia lidar lá em casa com um cenário diferente, se acostumar a conviver com pessoas da própria família, né? Então, assim, foi um desafio. E o quanto que a gente precisou inovar as coisas. Então, assim, em termos de inovação, de canais digitais, como é que vocês trabalharam aí com todo esse contexto? Qual foi a transformação disso? Na realidade, já fazia parte dos nossos objetivos estratégicos, né, a transformação digital. Todos entendiam era que a transformação digital ele vem a partir da transformação cultural, né? O que nós vivemos em 2020 foi exatamente essa aceleração, né? Em todos os sentidos, interno e externo. Né? Por exemplo, se você antigamente dissesse que era possível fazer uma reunião por plataforma, as pessoas tinham uma resistência. Né? E, ou seja, hoje, o quanto que as pessoas realmente se adaptaram e otimizaram seus tempos, seus processos a partir disso.
Ou seja, na realidade, essa nova lente, né, da transformação digital, das plataformas digitais, né, e aí nós sentimos isso muito na pele, tanto para o cliente externo quanto para o cliente interno, é uma realidade. A gente sofreu aí uma aceleração. Talvez aquilo que tivesse que acontecer, que só fosse acontecer daqui a 5 anos, a gente já viu que já está acontecendo. E que muitas vezes a gente prorrogava também, né? Prorrogava uma maior utilização de plataformas de tecnologia, e aí veio a forceps. Aí teve uma hora que você falou o seguinte: ou eu me adapto, ou eu estou fora, ou então eu não consigo me conectar com ninguém, né? Que é o que está acontecendo hoje aqui, né? Quantas vezes a gente precisava para fazer uma palestra, muitas vezes você perdia o dia inteiro no aeroporto, e hoje você tem plataformas que a gente pode transmitir o mesmo conteúdo, a mesma qualidade, né? Com a mesma questão da verdade, a partir das plataformas. Mas essa é uma realidade, né? Antigamente, quantas reuniões presenciais você percebeu que otimizou pelas plataformas digitais? A objetividade, a pontualidade, tivemos muitos ganhos, né? Então, essa é uma realidade, né? E nós também tivemos que, por exemplo, ter alternativas de e-commerce para o próprio cliente, né? Fazer aquisições de alguns serviços via e passar no Drive e fazer o seu exame, enfim. As estratégias, elas foram surgindo a partir dessa atual necessidade, porque o comportamento modificou, né? E se esse comportamento modificou, que estratégias também precisamos modificar? Então, a transformação digital ela já está presente, né? E claro que ela precisava de ter a abertura dessa transformação cultural, que hoje você percebe nitidamente que as pessoas já têm um olhar diferente, né, para todo esse contexto. O SEIB tem uma área de inovação, nós sempre tivemos aí parcerias nesse sentido. Né? Nós temos aí um Sky Hub também voltado para as questões de inovação. Enfim, fomos uma empresa também, faz parte dos nossos valores, né? Faz parte do DNA da empresa, o investimento em inovação. E essa é uma realidade para a nossa empresa e para todas as empresas. Precisamos agora estar atento, né? Falar de transformação digital é falar agora de curto prazo, não dá para pensar daqui a lá na frente. Né? Eu acho que a realidade mostrou isso para a gente de forma bem acelerada. Inclusive o crescimento do setor, né, Marli? Está muito amparado também nas novas tecnologias, né? Machine learning, laudos à distância, né? É toda uma facilidade operacional que permite um crescimento em escala, né? Sim. E aí, quando a gente fala de técnico, né, mas a gente precisa acelerar bastante. Eu sempre falo, né, vamos analisar os back-offices, né, as nossas áreas administrativas, o como precisamos ter um olhar para poder otimizar mesmo processos, sair daquela linguagem, não, vai perder pessoas, não. As pessoas podem realmente ganhar muito e colocar muitas suas competências quando você otimiza a partir da tecnologia. Eu acho que esse é um grande olhar, né? E eu acho que é um grande avanço para todas as áreas, né? Não só na medicina diagnóstica, mas para muitos segmentos que realmente tiveram que se adaptar e perceberam, né, que se adaptaram muito bem às novas tecnologias e que isso gerou valor para o negócio, né? Então, esse foi um desafio que tivemos que enfrentar e que realmente é a nossa realidade. Agora, Marli, me diz uma coisa. Claro que todos os setores da economia foram impactados pela pandemia, né? Em graus diferentes, mas todos foram impactados. Mas não há dúvida, acho que é uma percepção tanto técnica como uma percepção do senso comum, que o setor da saúde é o mais impactado, até porque ele está, vamos dizer, por trás da solução ou da minimização dos danos da pandemia. Isso sempre nos faz crer que o profissional que atua nessa área, né, tanto o RH como aquele a quem o RH atende, tem um grau de pressão sobre ele muito maior. Você acha que isso gera necessidades de competências comportamentais, de soft skills, que vão além de outros setores? Você acha que há alguma característica, alguma competência que caracterize melhor, que esteja mais presente na área da saúde? Ô, Carlos, eu sou do segmento de saúde já há 30 anos, né? Mas eu falo que principalmente, aí eu estou falando da área de serviço, né?
Quando a gente fala de serviço, eu percebo nitidamente que os soft skills são os mesmos, né? Às vezes a gente tenta segmentar, mas quando, é igual eu falei para você, quando a gente pensou, se deparou em um sistema, o que me diferenciou não foi ser do segmento de saúde, é você como profissional se adaptar a isso, foi para qualquer setor, né? Eu diria que aprender a lidar com esse cenário foi 100%. Claro que os profissionais que tiveram melhor adaptabilidade, né, maior multifuncionalidade, ele se adapta em qualquer setor e ele realmente é um profissional diferenciado e ele é reconhecido por isso. Então, eu vejo que na realidade, hoje, quando você fala de, vamos pensar assim, a empatia, em todos os segmentos você precisou de ter empatia. Então, eu acho que esse soft skills é para o profissional, independe de qualquer segmento. Eu acho que esse é o profissional que a gente falava que era do futuro presente, né? Eu acho que é esse profissional que é desejado nesse cenário e claro que isso vai fazer sempre a diferença. Então, eu não classificaria que esse é um soft skill apenas para o segmento de saúde ou de serviço. Sim, um diferencial para o profissional como um todo, né? Ali, falando disso, né, que a gente está trazendo do profissional da saúde, me vem uma questão vamos falar um pouco da área de educação, né, me vem uma questão forte aqui, né. O segmento cresce, a gente tem um cenário totalmente incerto e tudo mais. Como é que a gente sabe que a área da saúde é uma área onde a gente precisa... Todas as áreas têm isso, mas a área da saúde a gente precisa estar ali, precisa praticar, precisa formar um profissional que tenha um aprendizado prático, um aprendizado na curva do aprendizado correto, né? Assim, no tempo dele. Então, assim, como é que você está vendo esses profissionais que estão chegando para o mercado? Como é que você vê em termos de ensino, assim, como é que você analisa as instituições de ensino, as faculdades, enfim, aqui no nosso contexto brasileiro, como é que elas estão preparando esses profissionais que estão chegando no momento onde eles também tiveram que se adaptar para o digital numa coisa que é presencial, enfim, como é que eles estão chegando para esse novo desafio? E como é que as faculdades, você vê as faculdades formando esses profissionais? Inclusive, né, complementando a fala da Karina, a gente está desde o início desse webinar falando sobre a importância das competências comportamentais frente a esse cenário. E a gente sabe que o comportamento é um elemento ou muito pouco visto ou nada visto dentro do ensino superior. Né? Há um foco no ensino técnico, no hard skill, mas um verdadeiro desprezo pela parte do conhecimento dos soft skills. Então, complementando a pergunta da Karina, a gente ainda tem esse componente, né? Sim, é isso aí, Carlos e Karine. O que eu vejo ainda, né, dentro da formação tradicional, muito da formação técnica, né? Você vai para uma formação da profissão, onde, claro, que a gente já percebe o movimento, né, na busca de soft skills, entendendo que esse comportamento. Não adianta você pegar um currículo hoje e validar apenas os requisitos técnicos, né? Porque, por exemplo, quando nós colocamos muito dentro do SEIB, o requisito técnico até te traz para fazer parte da seleção, mas o que te diferencia como profissional são os valores alinhados aos valores da nossa organização. E quando a gente fala de valor e a gente fala de comportamento, não adianta você pensar, eu contrato por competências técnicas, mas eu estou demitindo muitas vezes, né, por comportamento. Como que a gente faz esse alinhamento? E, claro, é nítido, a gente já vê alguns movimentos em algumas instituições de ensino já trazendo um pouco, né, dessa questão dos soft skills, entendendo que isso também faz parte da composição, da formação desse profissional. Claro que as empresas ainda trabalham muito com investimento nesses desenvolvimentos, as universidades corporativas, o SEIB, por exemplo, tem uma universidade corporativa e nós percebemos nitidamente que se você pensar em uma proporção, né, é muito mais focado na formação e trabalho, muito em soft skills, porque é isso que as pessoas às vezes precisam aprender e se desenvolver para que realmente possa atuar melhor
dentro da sua atividade, mas é um movimento, né? Hoje essa conexão que é importante entre organização e a academia, né? A própria grade, a própria instituição já está percebendo essa necessidade. Mas enquanto não avança tanto, isso ainda é um pilar que é tratado dentro das instituições organizacionais aí voltada para a área de desenvolvimento, investimento muito em capacitação, né? E aí quando o profissional chega na organização, ele entende o quanto que ele precisa trabalhar nesses soft skills para ele realmente desenhar a sua trilha de carreira, né? E que isso é que faz também a sua diferença. O teu conhecimento técnico é super importante, mas que existe um espaço importantíssimo para que você possa trilhar a sua jornada investindo aí nos soft skills. Mas eu vejo ainda essa responsabilidade muito das empresas, das organizações na formação desses profissionais, né? Como você mesmo falou, Karine, é uma curva de aprendizado que a gente cada vez mais quer acelerar, né? Mas aí tem a ver exatamente desde o seu momento de contratação, desde que profissional você está atraindo, né, para a sua organização, para que cada vez mais você seja assertivo, trazendo a pessoa certa para o lugar certo, para que ele realmente consiga conectar, ter conexão, ter significado naquilo que ele vai realizar. É o senso de propósito, né? Não dá para falar de senso de propósito se você apenas tem um olhar técnico, né? É muito mais do que isso. E você trouxe um ponto importantíssimo, Marli, que é a iniciativa do colaborador, do profissional, buscar se desenvolver também em torno desses temas, porque a gente está falando da responsabilidade da universidade e da responsabilidade da empresa. Mas a gente não pode deixar de fora que esse profissional é um adulto, né, que tem autonomia para buscar conhecimento e que deve ter isso mapeado, né, deve ter isso no seu radar profissional. Quais são as competências que hoje eu preciso desenvolver e que vão me garantir um destaque na área onde eu quero atuar? Sobretudo com a percepção hoje de mercado, a gente vê isso constantemente em LinkedIn, em pesquisas, em reportagens, que colocam as soft skills, até dentro de uma frase que você usou, como as responsáveis pela manutenção e crescimento de carreira. Né? Contrata-se pelo currículo e se demite pelo comportamento. Né? E muitas vezes o colaborador, ele espera isso da empresa, mas ele não tem iniciativa de buscar isso. Perfeito, Carlos, eu acho que você trouxe muito bem, isso faz parte, inclusive, do nosso planejamento, é como que você desenvolve, né, uma cultura baseada no autodesenvolvimento, né? E claro que para você fomentar uma cultura de autodesenvolvimento, tem um item que é super importante, como a tua liderança trabalha o feedback, né? Eu acho que uma cultura baseada no diálogo, né? Uma cultura de feedback, isso estimula mesmo eu entender por onde eu vou trilhar. Eu sou responsável pelo meu autodesenvolvimento, mas eu também tenho direcionamento, né? Quais são as diretrizes, qual a percepção, né? Ou seja, claro que você também tem dentro de uma política como eu trabalho a autoavaliação, né? Como que cada vez mais a gente tem visto aí os RHs trabalhando o autoconhecimento, né? O quanto que antigamente isso era tímido, mas hoje cada vez mais as pessoas investindo no autoconhecimento, para que ele realmente se perceba, né, entenda onde que eu estou, onde eu quero chegar, mas essa cultura baseada no diálogo, na confiança e em feedbacks, com certeza você fomenta uma cultura do autodesenvolvimento. Então, tem a parte do colaborador, tem a parte da liderança e, claro, que aí você forma aí uma cultura baseada no desenvolvimento, onde cada um entende qual é o seu papel. Você acha que ainda as pessoas, essa cultura do autodesenvolvimento, ela ainda é um obstáculo? Ela ainda pode ser uma barreira? Como é que você vê as pessoas se colocando nessa posição de receber feedback, de ser responsável, de ser mais protagonista, enfim? Além disso, teria alguma outra coisa que na sua área ou no Sabin acontece que pode ser uma barreira para o desenvolvimento desse colaborador? Karina, eu diria que o feedback é sempre um grande desafio, né? Eu falo que na nossa cultura, né, é algo que precisamos trabalhar muito com a liderança, né? Principalmente na formação de novos líderes, e aí a gente trouxe muito
o cenário que o próprio Carlos traz. Como é que a gente faz para uma empresa que está crescendo tanto, as empresas que têm crescimento acelerado? As empresas que têm crescimento acelerado, ela tem que ter a capacidade de formar líderes de forma acelerada. E formar líderes é aquele que tem a capacidade realmente de dialogar, né? E aquele que tem a capacidade realmente de dar feedback. Porque o feedback também tem a ver com aquele ponto que eu trouxe lá atrás, né? Com a relação de confiança, com a relação de respeito. Não adianta você falar para mim, Marli, eu vou te dar um feedback e você é uma pessoa que eu não confio em você. Não faz sentido aquilo que você me traz. Né? E aí tem a ver com que cultura, né, é estabelecida nessa relação. Então, para você construir uma cultura baseada em confiança e respeito, isso precisa ser fomentado todos os dias, não só no momento do feedback. Né? É algo que, no detalhe, porque confiança, eu digo sempre, é igual cristal. Né? E a primeira coisa que eu falo para toda a liderança, sempre avalie, você gostaria de ter um líder igual a você? Se você fala de confiança e credibilidade, você é uma pessoa que realmente é confiável, o primeiro termômetro é você com você. E assim você consegue realmente conectar com as pessoas. Porque hoje o que as pessoas querem é exatamente um feedback verdadeiro, né? A gente trabalha, e quantas vezes a gente trouxe para a pauta, é a nova geração, as pessoas não gostam de feedback. Como que é o feedback que você está levando? Né? Como é que você se conecta com ele? E aí tem a ver com confiança, né? Precisa ter significado, precisa fazer sentido. Se não fizer sentido, você jamais vai estabelecer a cultura do diálogo, jamais você vai fazer com que ele perceba quais os pontos que ele precisa realmente se desenvolver, que pontos ele precisa trabalhar. E, claro, dentro da área organizacional, a área os PDIs, né, são fundamentais para serem trabalhados. Aí estou falando de plano de desenvolvimento individual, aquilo que serve para mim não serve para a Karina, não serve para Carlos, né? Ou seja, eu não posso pensar que é um desenvolvimento coletivo, eu tenho o coletivo, mas e o individual, né? Para que você realmente perceba quais são os seus gaps, onde você precisa trabalhar. Eu só busco o autodesenvolvimento quando eu também tenho a capacidade de revisitar e trabalhar essa questão do autodesenvolvimento, né? Ou seja, como que eu me conheço para fazer esse investimento. E aí tem a ver com a cultura organizacional. Uma cultura precisa realmente fomentar isso no dia a dia, para que faça sentido para as pessoas. E essa percepção de que é possível se desenvolver, né, Marli? Eu acho que houve uma época em que você acreditava que muitos comportamentos era dom, né? Ele nasceu com o dom de liderar, ele nasceu com o dom da fala. E hoje a gente vê que não é dom. É claro que há pessoas que, de fato, nasceram com uma facilidade maior. Mas é possível aprender, estudar. A gente tem exemplos, inclusive, de pessoas enormemente conhecidas, né, como Barack Obama, que era um péssimo orador e que foi uma pessoa que se desenvolveu para conseguir enfrentar as grandes multidões até se tornar presidente dos Estados Unidos. Né? Eu imagino o peso, né, desse autoconhecimento, dessa percepção do gap e da aprendizagem na vida de um ser humano. E no segmento de saúde, Carlos, nós lidamos muito com a questão técnica, né? O quanto que as pessoas falam assim, eu sou técnico, então eu sou de exatas, né? Ou então, não, vamos desenvolver o que é possível, né? Você é um potencial. Eu acho que o grande exercício para a liderança, eu sempre falo isso para os nossos líderes, o bom líder é aquele que tem a capacidade exatamente de potencializar o melhor do outro. Né? Quando eu dou um feedback potencializando, te sinalizando onde você precisa investir para que você possa realmente se desenvolver, isso é importantíssimo, né? É assim que nascem os grandes talentos e as grandes carreiras nas organizações, né? Como, por exemplo, hoje a CEO, ela veio de trainee há 20 anos atrás, né? Então, assim, ela começou como trainee, quem identificou? E é técnica, né? A formação dela é bioquímica. Como que realmente potencializou essa visão de gestão, né? Já que você vem de uma formatação técnica, né? Então, é possível, sim. Né? Então, assim, como que a gente cada vez mais tem como missão contribuir e potencializar o melhor do outro, né? E aí tem muita amorosidade, né? Eu diria que a liderança é uma missão, né? A gente não fala do poder do crachá, eu falo do poder da influência, né? O quanto que você influencia o outro a identificar quais são os seus gaps, quais pontos você precisa trabalhar, que trilha você, cada vez mais você vai identificando o que realmente te deixa em flow, te dá prazer, te faz realmente acordar todos os dias e vir motivado para o trabalho, né? Por exemplo, eu trabalho no SEIB há 30 anos, nunca levei meu currículo em lugar
nenhum. Né? Então, tá bom, o que faz você, por 30 anos, ter toda uma motivação para vir para o trabalho? Ter a mesma paixão acesa? Ah, tudo é perfeito? Não, não é que tudo é perfeito, mas aqui eu me conectei desde que entrei. Então, claro que você teve líderes inspiradores na sua trajetória, né? O que faz com que as pessoas realmente desenhem, se conectem com uma organização? Se você for falar para alguém, hoje a Marli é uma louca, 30 anos na mesma empresa, não faz sentido, né? Então, assim, qual que é a nossa missão no sentido de influenciar e potencializar? Eu diria que tem a ver exatamente com respeito, transparência, confiança. Você consegue dar excelentes feedbacks, você pode direcionar e você pode exatamente plantar a sementinha para que a pessoa entenda qual é o seu papel no autodesenvolvimento. 30 anos no Sabin, Marli, essa declaração que você está trazendo aqui, que muitas pessoas falariam, nossa, ficou estável, né? 30 anos não tem nada de estabilidade, é uma relação totalmente dinâmica, tumultuada e que te dá força para você levantar e estar motivada e tudo mais. E aí você falou uma coisa muito legal, que é como é que as pessoas se percebem. Então, assim, eu vi na sua fala a clareza daquilo que você conhece de você. E aí a gente já entra em outros processos que atualmente a gente tem insistido muito nisso com as organizações, que é falar exatamente sobre a autopercepção, e essa autopercepção vem do autoconhecimento, né? Uhum. E para a gente falar disso, para a gente buscar essa autopercepção, a gente vai mexer em uma porção de coisas que talvez antes a gente não mexia, que é o nosso sistema de valores, aquilo que a gente acredita, né? E aí, para eu ter essa percepção, para alcançar um novo resultado, porque eu só consigo um novo resultado se eu consigo ter autopercepção, se eu consigo entender o que eu preciso me desenvolver. E antes isso também não era tão divulgado, e agora a gente está numa era onde a gente passa por esse processo, né? Os indivíduos que não se autoconhecem são indivíduos que estão fadados a um fracasso futuro. Então, assim, ter essa clareza dá medo em muita gente, né? Dá medo nas pessoas. Medo. Nossa, demais, Karina. Mas aí eu diria assim, um segredo para qualquer profissional, você pode ter 30, 50, você pode ser fundador. É você sempre pensar que você tem sempre algo para aprender, né? Porque exatamente quando você tem vamos pensar, a certeza de que você aprende o tempo inteiro, né? Eu não aprendo apenas com o meu líder, eu aprendo com o cliente, aprendo com o meu pai, aprendo com as pessoas da minha equipe, eu aprendo o tempo inteiro. Então, se você aprende o tempo inteiro, você precisa exatamente o tempo inteiro se identificar, opa, quais são os meus gaps? Nós temos gaps o tempo inteiro, e essa autopercepção vem exatamente dessa capacidade, dessa humildade, né? Que você precisa revisitar, né? O que você gosta, que te dá prazer, mas as suas emoções também, o que te incomoda, por que te incomoda. Aí tem a ver com maturidade, né? A capacidade que você fala aí, mexer com isso é um grande desafio. Mas é nós entendermos que somos seres humanos, né? Em processo evolutivo, não só profissionais, né? E claro que não tem como a gente dizer o seguinte, olha, Marli Pessoa é uma pessoa evoluída, Marli profissional não, então é profissional evoluída em um ser humano. Não, nós somos seres humanos entendendo que vivemos uma caminhada evolutiva, né? Independe de você ter muito tempo de casa, ter muito tempo de experiência, ou então que posição você está hoje na organização, você tem sempre espaço para aprender. Se você tem isso em mente, você tem humildade, aí sim, você vai se conectar, você vai ter motivação, você vai entender que reaprender também é importante, né? Porque eu não posso também dizer assim, olha, Karina, Carlos, eu tenho 30 anos e fica me apegando ao processo de 20, 30 anos atrás. Sim, né? Porque verdade. você se torna obsoleto. Né? Então, não é porque você tem esse tempo de cargo, você, assim, essa resistência também limita muitos profissionais, porque não, eu já estou nessa posição, eu sou o dono da verdade. Não, você pode aprender todos os dias, inclusive com a nova geração, com aquele que chegou hoje, com o estagiário, né? O quanto que a gente se oxigena aí para isso, a gente precisa ter humildade para entender que aprendizado é um processo contínuo, né? Todos os dias a gente aprende. É a capacidade que a gente realmente tem de se reinventar e, enfim, né? Esse é um ponto importante para qualquer profissional, independe de tanto de tempo que ele tem na carreira, que seja em várias empresas. E aí tem a ver com humildade mesmo. E entender que
que é um ponto importante, né? Revisitar para que a gente possa realmente melhorar e que somos pessoas em um processo evolutivo sempre. Verdade. Marli, você me lembrou uma frase que eu gosto demais e que diz que bagagem não pode ser âncora, né? A bagagem ela é fundamental, mas quando ela vira âncora, a gente para de evoluir. Então, como é importante a gente aprender a aprender, né? Até um pilar de educação pelas Nações Unidas, né? Aprender a aprender, aprender a aplicar o conhecimento, né? Rever conhecimentos. Isso é fundamental para o desenvolvimento profissional de qualquer pessoa, de qualquer área. Aí não tem mesmo qualquer segmentação que vai diferenciar esse quesito tão importante, né? E eu parto do princípio, Carlos, eu sempre falo também com o meu time, eu falo, olha, eu não quero estar na empresa apenas dizendo assim, eu sou satisfeita de estar aqui. Não, eu sou satisfeita, mas eu contribuo com os resultados da organização. Isso significa que você também está avançando e entendendo que aquilo que foi ontem, hoje eu preciso aprender algo novo, e esse é um processo dinâmico, né? Porque senão você fica ancorado, né? Ah, não, eu estou em uma situação confortável, né? E tá. Você é um profissional desejado no seu time, você é um profissional desejado para desenhar estratégia, você faz a diferença, o quanto que a gente precisa também de ter exatamente essa motivação, esse gás, essa energia de entender que aquilo que foi bom ontem possa ser que não seja hoje. Né? Aquilo que a gente falou da crise, né? Passamos pela crise, beleza. O que aprendemos com isso? Mas também não vamos ficar nos remoendo aqui na crise, não. O que eu já enxergo lá na frente para poder a gente já, avançar, porque não dá para ficar preso, né? Não dá para ficar no campo da lamentação, mas isso tá bom, isso veio, isso é um aprendizado, tá bom. Isso aqui já aprendeu, vamos olhar para frente? Então, esse processo é super importante na organização e para qualquer profissional. Sem dúvida, senão os momentos difíceis não são aproveitados como aprendizagem, né? A gente não pode se debruçar sobre a dificuldade, né? Mas usar aquilo dali como uma alavanca para procurar solução, para inovar. Eu gosto muito da metáfora do solo fértil dentro das empresas. Eu acho que hoje há essa ideia de que quanto menos tempo a pessoa fica em empresa, mais alinhado a essa geração atual. Eu acho que dentro de uma empresa você pode ter oportunidades tão grandes quanto mudando de empresa, mas para isso a empresa precisa ter solo fértil. Ela precisa estar apta àquele que quer plantar, que quer empreender, que quer se desenvolver, e não ser apenas aquela coisa da caixinha de sugestão, né? Porque senão, de fato, a pessoa não se sente contribuindo para algo novo. Né? Perfeito. Isso aí. Exato. Muito bom, Marli. Quero te agradecer demais a presença. A gente já está aí na reta final. Foi muito legal bater esse papo. Certamente, muita gente que está assistindo a gente, que ainda vai assistir, tem muitas curiosidades para entender como é o RH e como é que foi enfrentar todos os desafios inerentes a essa pandemia. Mas antes da gente finalizar, como eu falei na abertura, queria te perguntar sobre essa sua atuação como mentora voluntária do grupo Nós por Elas, né? Uhum. Na realidade, esse é um projeto de uma amiga minha em São Paulo, né? A Edna Bacella, ela me convidou. Na realidade, a primeira versão ela fez com 70 mentores para atender 70 mulheres, né? E depois foi um sucesso a mentoria, né? É uma mentoria só para mulheres, mas os executivos pode ser, não necessariamente de ser mulher, mas o público a ser atendido seriam as mulheres. E já estamos agora na 5ª edição e, claro, é um trabalho que dá uma energia, né? Você faz uma mentoria de 4 encontros e você percebe um processo de transformação, né? É como se fosse um processo de aceleração. Eu diria que o quanto que, de alguma forma, a tua maturidade, a tua experiência pode contribuir com aquele que está começando. Então, com algum ponto de alguém que chega exatamente de um outro cenário, totalmente fora, e, às vezes, está contribuindo aí com a tua carreira, com a tua trajetória. É um trabalho muito bacana, né? E que eu realmente tenho muito orgulho de participar. Sou lisonjeada com o convite da Edna e eu sei que tem muitos executivos participando, que realmente eu diria que é um trabalho que vai realmente se perpetuando, que é o compartilhar, né? O que é importante na vida você ter o conhecimento e reter. Né? O que é importante você ter e compartilhar, de que forma você pode impactar. Eu falo que dentro da nossa jornada de que forma eu posso impactar de forma positiva na vida do outro. Quando a Marli chega até aqui na diretoria executiva, o mais importante não é eu chegar aqui. Claro, tem todo um bônus, né? Muita coisa, mas
isso não é o mais importante. O mais importante é quando eu olho a minha trajetória e de que forma eu contribuí e impactei positivamente, que seja nas políticas, que seja na vida de alguém, que seja no impacto da carreira. Eu acho que esse é o grande desafio e é dessa forma que eu sinto sendo uma mentora voluntária no projeto Nós por Elas. Legal, parabéns. A gente vive, sem dúvida, a era do compartilhamento do conhecimento, da informação. Não existe mais espaço para exclusividade, para retenção, né? É um momento em que, ajudando as pessoas, a gente aprende tanto quanto, né? Tanto quanto ensina, a gente aprende também. Muito obrigado, Marli. Karina, muitíssimo obrigado pela sua presença também. Sempre um prazer ter você nos nossos bate-papos, nas nossas lives, sempre trazendo tanta informação e enriquecendo tanto aquilo que a StepU busca levar para as pessoas. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. E, Marli, foi um prazer conhecer você. Foi muito, muito, muito bom estar aqui com vocês. Carlos, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Gratidão aí pelo convite. Beijão na Lorena. Karina, muitíssimo obrigada. Foi um prazer conhecê-la. Quem sabe depois da pandemia a gente toma um café lá em São Paulo. Eu vou sempre em São Paulo. Com certeza. Depois passa o seu contato para o Carlos e compartilha comigo, Carlos. Que aí a gente, quem sabe, um dia toma um café. Karina, foi um prazer. Tá ótimo. Vou passar sim. Será um imenso prazer. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau. Grande abraço, um abraço a todos que estão nos assistindo. Esse conteúdo será enviado também por e-mail para todos os inscritos. E não esqueça que todo mês a gente tem um webinar especial com um convidado para discutir os grandes temas do RH que tem impacto aí em quem atua e quem quer atuar com RH. Um grande abraço e um excelente ano para todo mundo.